Hoje, quando eu mantive contato com o Sérgio essa semana, para convidá-lo para vir aqui ao programa, participar com a gente, eu falei assim, vamos falar de tudo, sobre o momento que a gente está vivendo. Tá? Ele é pastor da Missão Metodista Meu Dom, mas tem um conhecimento político, é um cidadão, acima de tudo, ele é um cidadão. É o caso do Davi, que esteve aqui a semana passada, e que fez essa cartilha, que eu vou falar daqui a pouco com o Sérgio sobre isso, dizendo que o momento que o Brasil precisa de orações. Tá? Então eu quero misturar o assunto, porque tem gente que fala assim, não pode misturar política com religião. Eu já acho que tem que misturar política. Lógico, eu não vou ficar falando de política dentro de um culto, mas eu acho que tem que fazer sim. Porque a religião faz parte da política e a política está dentro da religião. Tem a história de José do Egito, por exemplo, que era político, foi um governador, né? Foi governador, José do Egito era político. Então, a política faz parte da nossa vida, assim como a religião também. Estou errado, pastor? Bom dia, Sérgio. Bom dia Hélio, bom dia telespectadores, meus irmãos da Missão Metodista Meu Dom, meus amigos do Meu Dom, família, povo de Teresópolis, cidade joia do Brasil, como era o slogan, né, e nos meios de comunicação. Cidade joia do Brasil. Cidade joia do Brasil, eu me lembro do slogan, que foi muito difundido alguns anos atrás, e nós, não está errado em falar, Hélio, de política. Davi era um rei, foi o principal rei da história bíblica de Israel. Nós olhamos as organizações, o povo precisa estar organizado. Se não tiver organização, vira uma Babel, vira uma loucura. Então nós precisamos de leis, as pessoas precisam de leis, eu preciso ter limites, né? Estamos acompanhando um pouco perplexo, Hélio, com o que está acontecendo no mundo, e uma das razões que assim nos preocupa é a questão que cada um quer uma lei segundo a sua conveniência. Precisa haver uma harmonização, precisa haver uma harmonia entre os poderes. A igreja não pode ficar de fora, porque ela é composta por cidadãos que pagam impostos, que vivem no meio da sociedade. Então, às vezes, a pessoa quer separar por instituição. A questão não é só instituição, são pessoas, são seres humanos que precisam de limites dentro da instituição, seja ela evangélica ou de qualquer outro cunho religioso, ou mesmo governamental. Então, se não houver regras, se não houver leis, a coisa vai de mal a pior. A igreja nos representa, né? Exatamente. Olhando do ponto de vista bíblico, e eu aqui como um cristão e como um pregador do evangelho, eu digo que a igreja, ela representa Cristo aqui na terra. Ela é como que se Jesus morreu, ele ressuscitou e foi para o céu. Mas nós ficamos para levar a missão dele adiante. Seja no cuidado com as pessoas, seja no curar, seja no salvar. E eu digo a você, nós encaramos o nosso papel como tal. Agora, não estamos alheios aos governantes, né? Por isso há uma preocupação nesses dias, como você pegou aí a cartilha, que depois a gente vai comentar sobre o assunto, principalmente a diferença, Hélio, que existe nos países com tradições judaico-cristã. Quando você analisa e você estuda sobre outros diferentes governos, a diferença é muito grande. As pessoas aplaudem, não sei o quê. Mas quando você olha o que aconteceu essa semana, tem uma cena que ficou na minha mente, aquela pessoa caindo daquele avião, lá da altura. Fugindo do Afeganistão. Fugindo do Afeganistão. A pessoa caiu lá de cima, cara. O cara, como que você sobe no monstro daquele, que aquele avião é um monstro, né? Não sei quantas centenas de pessoas ali dentro, e a pessoa tenta se agarrar. Aquilo está gravado na minha mente. Ali nasceu um rosto.
Eu tenho uma conhecida que é missionária, ela albanesa, ela diz que toda missão precisa ter um rosto. Às vezes existe uma foto, às vezes existe uma característica que te marca numa ação que você vai ter. Por exemplo, hoje nós estávamos comentando aqui, o Hélio estava comentando com os ouvintes, a questão dessas crianças lá no lixão. Eu creio que para o Hélio agora é um rosto. Aquelas crianças é o rosto de uma missão. Não é apenas uma palavra solta no ar ou uma crítica política solta no ar. Tem um rosto. E aquele avião com aquelas pessoas em desespero tentando fugir de lá, para mim, criou um rosto para essa época que nós estamos vivendo, inclusive no nosso país. Nós precisamos ter muito cuidado quando aplaudimos o autoritarismo. Muitas pessoas acham que o atual governo ele é autoritarista e querem outro tipo de autoritarismo. Esse é o grande problema que nós temos e o grande, eu creio, desafio para esse ano de 2021. É buscar uma direção de Deus, ter calma e analisar o que está sendo feito ao nosso redor. Ô Sérgio, e a omissão? Eu vejo o povo brasileiro e o teresopolitano também, eu converso com 10 pessoas, 7 dizem que eu não quero saber de política, eu não vou votar, para mim tanto faz como tanto fez, eu não gosto desse candidato, eu não quero saber daquele. Ele vira refém dos outros. Quando você não toma uma atitude, certamente outros tomarão por você. Se você acha que o candidato é ruim, se candidate. Mostre que você é melhor que aquele, que você tem um plano melhor. Você pode dizer, mas eu não quero ser corrupto. Não seja corrupto. Não entre no esquema. Prove que você é capaz. Agora, quando eu me omito, quando eu me escondo, eu sempre bato isso na tecla desde a minha adolescência, eu preciso falar. E eu preciso mostrar, eu tenho que escolher. Aí você vai dizer, por exemplo, eu vou escolher o mais ruim? Não, vou escolher o melhor. Se não tem melhor, eu vou me candidatar. Eu sou cidadão. Eu nunca me candidatei e nem pretendo, até porque conheço e tem pessoas aqui na nossa cidade que são boas. Agora, muitas vezes, o que acontece? Você vota no candidato, aí você diz, o candidato nunca me procurou, mas você já procurou ele? Você já foi lá conversar com ele, reivindicar com ele? O que eu votei, eu não vou falar quem eu votei, pode ficar tranquilo, o candidato a vereador, que eu conheço, volta e meia eu vejo ele, falo com ele, como é que está, como que você está fazendo, como que você está agindo, e é uma pessoa séria. Então, a omissão é pecado, tá? Você que está aí do outro lado, omissão também é pecado. Porque às vezes você acha, não, só o que fala. Não, omissão é pecado. E quando você se omite, quando você transfere para outro, pode ter certeza, se você não tomar uma decisão, outro vai tomar por você. Isso, até, eu digo isso com respeito à família, à criação de filhos, né? Naquilo que nós trabalhamos com famílias. Então eu digo, se você não tomar uma atitude, outro vai tomar por você. Se você não votar, outro vai votar. Aí, os caras que são melhores se omitem. Como o Hélio disse aqui, em cada 10, 7 se omite. Fica na mão de quem? De 3. Porque 3 vão tentar dominar aquele grupo. Isso é algo quase que natural numa democracia. Quando nós falamos de governos totalitários, eles não agem dessa forma. Como que eles fazem? Eles vão agir através da força, eles vão agir através da violência, o governo tomado à força. Então, nós, aqui no Brasil, ainda estamos vivendo uma democracia. Tanto que eu sou uma pessoa comum, posso vir aqui num veículo de comunicação, conversar
com você, que está aí do outro lado, conversar com meu amigo, e com isso, expor minha ideia, que você pode concordar ou não, porque nós estamos numa democracia. Num regime fechado, e eu falo com conhecimento de causa, porque a gente estuda o assunto, eu estudo há mais de 40 anos sobre o assunto, não é assim. Não é assim que acontece. Lá são tomados à força e você tem que obedecer, queira ou não queira. Se você não obedecer, você sabe as consequências. Entendeu, Hélio? Então, a omissão hoje, para nós que estamos ainda num regime de democracia, nós precisamos estar atentos ao que vai sendo feito ao nosso redor. Você acha que o brasileiro já conseguiu entender o que é realmente uma democracia? Eu creio que a democracia nossa foi um pouco manchada por algo chamado corrupção, né? Perfeito. Nós saímos de um regime assim militar que não pode ser comparado a regimes totalitários como na China, como na União Soviética, não pode ser comparado ao que teve aqui no Brasil. Teve alguns excessos, sempre vai haver excessos, não tem jeito. Nesse meio, muitas vezes vão acontecer excessos, mas eu me lembro, eu era criança e eu vivi bem até a juventude ainda nesse meio. Eu creio que a nossa sociedade foi manchada por uma invasão ou por um tsunami de corrupção, como foi nesses últimos, principalmente nos últimos 15 anos. Então, isso foi caracterizado pelo esquema de domínio, porque eu sou evangélico, eu sou a 5ª geração, mas eu não posso impor aos meus amigos, e nunca farei isso, a religião. Eu prego a Jesus, para que as pessoas creiam. Se ele crê, amém. Se ele não crê, isso não é obra minha. A minha questão é falar, mas eu não posso obrigar. E eu tenho amigos de todos os níveis. Tenho amigo judeu, tenho amigo católico, evangélico, espírita. Convivi com todo mundo, convivo bem na comunidade, com todos os tipos de pessoas. Então, o que eu digo a você? Nesse meio, a gente não pode obrigar, né, uma pessoa a crer como eu creio. Porém, eu preciso alertar as pessoas e aprender. A gente viu o viés político que tomou conta principalmente das escolas, que não foi só informar, ela tentou formar, entendeu? Formar o caráter da pessoa. A escola, eu tenho amigos, e inclusive eu tinha um amigo aqui da nossa cidade, que era uma pessoa voltada para a área de ensino, já partiu, era inclusive da FRJ, a gente trocava ideias sobre isso, porque a escola vai trazer informação. Quem traz formação é a família, é o pai, é o caráter do pai, é você puxar o pai, a mãe, a família forma o caráter. E o que eu vejo, uma palavra que está em moda, houve uma terceirização. O que acontece, Hélio, muitas vezes? A criança vai para a escola sem nenhuma noção de obediência. A família deixou por conta da escola a educação da criança. Terceirizou. Eu vou usar um termo pesado. Terceirizou. E aí você corre o risco de pegar pessoas, muitas delas que também foram terceirizadas. A formação dela foi terceirizada. Nós temos nos meios acadêmicos, muitas pessoas que a educação dela foi terceirizada. E isso traz um domínio de ideias que põe em xeque, principalmente para quem é dito aí pelas pessoas como conservador, aqueles que são defensores da sociedade judaico-cristã, da formação. Acho que foi muito perfeito isso aí que você falou, porque em função desse mundo que a gente está vivendo, o papai precisa ganhar dinheiro, a mamãe precisa ajudar a ganhar seu dinheiro também,
nós precisamos ter um segundo carro, precisamos ter um terceiro carro, uma casa em Teresópolis, uma casa na praia, nós precisamos viajar no final do ano. Em função disso, os pais estão na rua trabalhando. Então, pegaram os seus filhos, a educação que deveria ser dada dentro de casa, passa a ser dada na escola. É verdade. Aí o professor vai colocar o que ele também vê, a visão dele, não a visão da família, dos pais. Seria isso? É por aí. E aí a gente conversa, né, com educadores e a gente vê a confusão que às vezes é formada para os próprios professores. Eu tenho amigos e tenho inclusive conhecidos que são diretores de escola e que é uma bomba pronta para explodir na mão deles, em vários aspectos. Se a gente fizer uma análise fria, sem usar viés político, meu amigo, é terrível. Então, eu vejo assim, né? Uma das razões pela qual eu sempre falo, e quando eu falo a família, eu digo sobre a responsabilidade do pai e da mãe. Cada vez mais nós temos tido problemas nessa área. É comum hoje falar sobre paternidade. O Hélio já viu a gente falando lá na missão, volta e meia, eu sou às vezes até meio chato com isso, porque volta e meia eu repito, eu já sou um avô, eu já podia ficar quietinho na minha, né, já cumpri a minha tarefa, já tenho minha filha, já tenho meus 2 netos, mas eu olho para o mundo como aquela corrida, Hélio, de 4 por 100, que começa a pessoa, faz a primeira corrida, passa o bastão para o segundo, vem o segundo correndo, passa para o terceiro, até que o último chega lá na linha de chegada. Quando eu olho para a geração que está aqui, para as próximas gerações, eu olho com essa preocupação, o que eu estou passando para a próxima geração? Qual é o meu legado? O que eu vou deixar, primeiramente, para minha filha e para os meus netos? Não estou falando para você de bens materiais. Eu tenho uma casa, ou eu tenho um carro. Não, eu estou falando de formação, de você poder sentar, chegar perto, dar um conselho, ouvir. Eu ouço conselhos da minha filha, muitas vezes ela chega e fala: pai, vai por aqui, olha, observa onde é que você está indo. Isso é uma interação, entendeu, Hélio? É uma interação do bastão que está sendo passado para a próxima geração. O grande problema hoje, um dos grandes problemas, é que a família tem sido colocada de lado, um pouco em cima do que você falou, pelas necessidades. Viver está caro, né? Está caro viver. Quando você começa a botar... Um dia desse a gente estava fazendo um balanço que minha esposa tem mania de guardar as contas. Cara, tinha um monte. Falei, vamos jogar um bocado disso fora, as contas já pagas. Lá guardada é conta de 5 anos, 8 anos. Pois é, para que a gente guarda isso, é verdade. Né? Eu fiz uma limpeza também uma semana atrás. Então, aí ontem a gente eu estava fazendo um trabalho em casa, dando uma arrumadinha na casa, aí nós comentamos, vamos jogar um bocado desse papel fora. Né? Mas se você somar aquilo tudo que está ali, que foi de internet, PVA, imposto, não sei o quê, você fica assustado. Passou isso tudo pela minha mão, e às vezes a gente está duro, com pouquinho dinheiro. Você fala, cara, eu não acredito. Porque hoje é caro se viver. Não é, Hélio? É caro se viver, cara, hoje em dia. E quanto mais a gente tem, e para a gente ter todos esses recursos que nós temos à nossa disposição, nós precisamos trabalhar e ganhar mais dinheiro. Parece que nunca é uma conta que nunca fecha. É verdade. Sérgio, eu preciso dar uma informação que acabou de chegar. Já tem essa informação, a Paola também já está trabalhando em cima disso. Já a Paola está com a gente. Nós já estamos chegando aí ao final do nosso programa. Mas eu vou deixar para o Sérgio, não vou nem entrar em comercial agora. Uma cartilha que o pastor Davi da Igreja do Brasil para Cristo, agora eu quero perguntar ao pastor. Ela começa o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter em seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua nação. Então ele vem pedindo oração pelo povo brasileiro, pela família brasileira, pelo presidente, pela democracia, pelo Congresso Nacional.
pela política governamental, pelas relações internacionais e pelo fim da corrupção no país, pela economia e pela Igreja brasileira. Esse é o pedido dessa cartilha que a Igreja do Brasil para Cristo lançou. Eu quero que você comente isso agora, mas antes, atenção, amanhã, sábado, tem vacina para 18, 19 e 20 anos. Acabaram de chegar em Teresópolis 4.500 doses de vacinas. Eu não sei quantas terão na Tijuca, quantas terão em Bom Sucesso e quantas terão em Pessegueiros. Mas são 4.500 doses que chegaram de vacina para 18, 19 e 20 anos. Cara, cheguei a me arrepiar aqui agora de emoção, sabe por quê? Que a população sendo vacinada, isso vai acabar. A pandemia vai acabar. Tá? Já chegamos aí aos 18 anos. Olha que maravilha. 18, 19 e 20 anos tem vacinação amanhã e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Eu falei no início que poderia ser amanhã ou segunda-feira, já vai ser amanhã. Acabei de receber aqui da Prefeitura. Muita gente participando aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook. E aí, ao pastor Sérgio. Pastor, é válido hoje a oração pelo nosso país? Eu creio, eu oro. Temos participado de vários relógios de oração. Temos sempre notícia de pessoas que estão orando. Tenho amigos, não só aqui, como fora daqui, os amigos de São Paulo, do Rio, de Niterói. A gente tem assim, algum conhecimento com pessoas de outros estados e outros municípios. E eu acho que sim, precisamos orar. Esse texto é interessante, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, onde está escrita a oração que Salomão fez e aonde houve uma resposta de Deus a Salomão, que estava sendo empossado o rei, sucessor do rei Davi. É válido, eu acho que nós precisamos orar, porque toda vez, quando nós oramos, nós nos humilhamos e reconhecemos que existe alguém acima de nós, entendeu? A oração é exatamente isso aí, é o reconhecimento que existe alguém acima de nós. E eu e você temos essa oportunidade de estar orando, e é um mandamento bíblico. O apóstolo Paulo mandou que orassem pelas autoridades, pelos governantes, para que eles tivessem paz para governar. Um dos grandes problemas hoje é que não existe paz para o governo. Existe uma guerra política, existe uma pressão por poder. Como o Hélio tocou, eu não sei nem quantos minutos tenho ainda, né, quantos que a gente pode ainda falar. Nós temos menos de 10. Menos de 10. Nessa questão, por exemplo, que a gente está vendo ao redor do mundo, e uma que pegou essa semana para a gente pesado foi o Afeganistão e uma cidade do Iraque, por atitudes violentas do Talibã. Mas aqui dentro do nosso país, não está tendo paz para se governar. Hoje, muitas coisas nos assustam. Por quê? Há 40 anos atrás, e é o tempo, né, Hélio, que você está aí envolvido com rádio e comunicação. Por aí. Por aí, né? E a gente tinha notícia do rádio, que chegava às vezes por telefone, que chegava às vezes através de uma outra fonte, ou de uma revista, por exemplo, revista Manchete, revista O Cruzeiro. O Cruzeiro, que trazia notícia. Eu tenho um amigo, que foi amigo da nossa família, vou dar o primeiro nome, Joel, morou aqui em Teresópolis um tempo, e eu tive o prazer de conviver com esse cara uns 3 anos. E ele foi, inclusive, editor na Manchete, do Dr. Adolfo Bloch, que tem, inclusive, uma escola aqui, né? O Joel fez uma besteira lá na revista, e naquela época ele foi mandado para o Irã para cobrir aquela guerra que foi onde apareceu Saddam Hussein destronando lá aquela guerra do Iraque com o Irã, e que foi ali uma perseguição. E o Joel foi para lá, sabe, para ser o quê? Para ficar no meio da guerra, para ser correspondente das notícias da guerra. Ficou lá
3 meses no meio do tiroteio. E aquilo foi traumático para ele. Ele às vezes falava, cara, que aquilo era uma loucura. Contava para a gente. Hoje, a gente tem notícia na palma da nossa mão. A velocidade é muito grande. Isso traz para a gente um certo desespero. Por exemplo, muitas dessas coisas que acontecem hoje lá no mundo político em Brasília, no STF ou nas Forças Armadas, no Congresso Nacional, a gente ficava sabendo quando saía na Rádio Globo ou na Rádio Tupi, aí saía nas rádios menores de municípios. Então nós ficávamos sabendo. Agora, acaba de acontecer, você às vezes abre, o YouTube está ali. Em 5 minutos, acabou de acontecer ato tal, fato tal. Essa questão, lá no Afeganistão, há 40 anos nós íamos ficar sabendo de alguns tópicos. Nós não íamos ter essa imagem tão desafiadora como nós temos hoje, daquele soldado levantando as crianças, passando por cima do muro. Não sei se você viu essa imagem. Isso. Que nos chocam. E eu creio que nós, como igreja, como sociedade, aí eu digo, a igreja não é só política. A igreja não precisa almejar ser um prefeito ou ser coisa ou alguém de lá. O respeito que eu tenho pelo prefeito da minha cidade, eu não perguntei nunca de que religião ele é. Não me interessa. Eu quero que ele seja um homem íntegro, de formação e que cumpra as funções atribuídas a ele. Perfeito. Agora, se ele falasse, cara, eu quero receber Jesus na minha vida e quero ir lá para a missão metodista, seja bem-vindo. Vai ser bem recebido, mas vai ser bem recebido da mesma forma que o morador lá da Coreia que mora no último andar. Não vai ter privilégio. Perfeito. Ô, Alex, nós já temos a Paola já se preparando? Ok. Ô Sérgio, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no programa, como sempre, muito esclarecedor. O tema era esse mesmo, o assunto era esse mesmo, mas eu preciso que você, utilizando a câmera 2, faça agora uma oração pelo nosso país e a gente vai te acompanhar nessa oração, nesse momento que a gente está precisando de tanto amor no coração e tanta patriotismo dentro do nosso país. Amém. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, Tu estás acima de todo homem, de toda potestade. A Jesus foi dado um nome sobre todo nome, e nós chegamos diante de Ti, lembrando do nosso país, das nossas autoridades, das constituídas e daquelas que foram também indicadas, que têm uma responsabilidade sobre a nação. Te pedimos também sobre o nosso povo. Senhor, sabemos que vivemos dias difíceis, dias maus, mas a nossa expectativa está no Senhor e sabemos que Tu podes mudar o quadro, assim como Tu já mudaste no passado. Que haja entendimento, que haja revelação, que haja um reconhecimento por parte das autoridades de A e de B, que elas precisam se entender. Existe alguém maior e existe uma nação pelas quais eles são responsáveis. Então, te peço também pelos nossos governantes aqui no nosso município, pela essa emissora, que ela alcance cada dia mais pessoas, pelos nossos ouvintes, pelo meu amigo Hélio, que nos dá essa oportunidade, pelo meu irmão. Então, eu te peço, Senhor, que Tu venhas com a Tua paz, com a Tua alegria, e que a nossa cidade volte a ser a cidade joia, uma cidade de sorriso, uma cidade que presta um serviço à nação, uma cidade que ame ao próximo. Ó, Senhor, nós não concordamos com aquilo que acontece no lixão, nós não concordamos com a fome que varre muitos bairros, e te pedimos a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, pastor. Está aí o pastor Sérgio da Missão Metodista Meu Dom, em que nesse domingo, 19 horas, né? 19 horas. Domingo, 19 Com horas. todo cuidado, tendo álcool, pessoal de máscara, mantendo distanciamento. A gente
tá indo bem. Obrigado, pastor. Deixa eu buscar agora. Não, eu tenho um comercial agora e logo depois já venho com a Paola, encerrando o nosso programa. Rapidinho um comercial, lembrando a vocês da pizzaria Mandacaru. Está funcionando, hoje é sexta-feira, é dia de pizzaria Mandacaru. Já voltamos chamando a Paola.